Olá gente, aqui é o Mestre João Evangelista, mais uma vez estamos aqui através deste canal para dar continuidade aos nossos estudos e conversas sobre regência. Muito bem, no nosso último encontro falamos sobre alguns tipos de gestos, gesto ativo, passivo e súbito ativo. Eu fiquei devendo uma informação importante, não dei o crédito dessa informação, da nomenclatura desses gestos. Quem me passou essa nomenclatura e utiliza de uma maneira muito eficaz é meu amigo, maestro Roberto Farias. Mando um abraço para ele. Ele foi a primeira pessoa da qual eu ouvi falar dessa nomenclatura de gestos ativo, passivo, subtrativo. Ainda tem outros tipos de gestos, mas a gente vai ver mais para frente. Então, dado crédito ao maestro Roberto Farias, vamos dar início à nossa conversa de hoje. Pois bem, hoje nós iremos tratar de um assunto importantíssimo na vida do regente. Não que os outros que a gente tratou e que a gente ainda vai tratar não sejam de igual forma importantes, mas o que a gente vai tratar hoje, para quem está observando, é o ponto crucial, é o momento inicial do fazer musical. Eu estou falando de corte e principalmente de entrada. Então a gente vai estudar entrada e corte hoje. Entrada é um ponto crucial na vida do regente porque todos os músicos, todos os cantores estão com a atenção voltada ao regente. E o regente tem que dar a informação precisa do momento onde todos devem começar a executar a obra. O regente já está executando a obra dentro de si. Aquilo que eu falei sobre interiorização metronômica se aplica muito bem aqui, nesse momento de entrada. O regente, postado à frente de seu grupo, vai fazer um gesto preparatório. Nesse gesto preparatório, os músicos, sejam instrumentistas, sejam cantores, seja um grupo grande, pequeno, voltam as suas atenções ao regente. E ele vai ter que dar alguma informação. Então não basta o regente ter a atenção do grupo e começar a música. Não passou nenhuma informação. Se o regente iniciar a música do jeito que eu acabei de fazer as marcações, nós vamos ter entradas em diferentes momentos, em diferentes pontos. Ou ainda pior do que isso, o grupo não entrará. E ficará o regente balançando os braços, desesperadamente, culpando os músicos porque não entraram. Então o regente tem que ter uma atenção muito especial voltada à entrada. É um momento de maior tensão, por isso o regente deve postar-se à frente do grupo, com calma, sem pressa, fazer o gesto preparatório, olhar, visualizar cada um dos músicos, ver se todos, exatamente todos, estão olhando para ele, porque se um músico não estiver olhando para ele, vamos supor que seja um grupo instrumental, uma banda. Se o segundo trombonista da banda não está olhando para o regente, aquela voz de segundo trombone irá faltar. Aquele segundo trombonista não entrará juntamente com o grupo. Então não haverá coesão. Apenas um não entrando já faz com que não haja coesão nessa entrada. Vocês conhecem muito bem o ditado que diz, um dos ditados populares que diz assim, que a primeira impressão é a que fica. Então a gente tem que primar para que desde o momento inicial da obra todos estejam com a atenção voltada para ele. Então depois do gesto preparatório, o regente visualiza se todos os músicos estão postados corretamente, voltados com sua atenção totalmente voltada para o regente, e uma vez a atenção de todos os músicos estarem voltadas para o regente, aí sim o regente faz os gestos que antecederão o fazer musical. É o que a gente chama de levare. Se o regente vai começar uma obra no andamento tchan, 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 ele não pode fazer como eu dei exemplo anterior, fazer tchan, 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 tchan. Tem que preparar os músicos para fazer esse andamento, mesmo que os músicos já estejam muito bem ensaiados, mas pode haver sempre uma variação, principalmente nos primeiros compassos, pode haver uma variação de entendimento metronômico de um músico para o outro. Então, para que isso não ocorra, o regente vai fazer alguns gestos preparatórios.
Eu estou utilizando o compasso de 4 tempos, mas isso se aplica a quaisquer compassos, ok? Muito bem. Se nós estamos em um compasso com esse metrônomo, tchá, 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 não há necessidade, em quaisquer andamentos que seja, não há necessidade de o regente marcar um compasso inteiro. Se nós vamos ter a entrada tética, tchá, 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 não há necessidade disso, porque o regente vai passar informação demasiada a seu grupo e para quem está vendo, fica uma coisa muito sem função, esse gesticular do regente sem um acompanhamento sonoro. Então o regente, depois que prepara o grupo, vai ter um ataque tético em um compasso de 4 tempos, assim. Ok? Então não há necessidade de marcarmos um compasso inteiro para a gente entrar tético. Eu fiz a preparação, os gestos preparatórios, esse levar com 2 tempos. 2 tempos é o máximo, minha visão. Eu vou abrir um parênteses aqui. Tudo que a gente está vendo e conversando até aqui e daqui para frente é uma visão muito particular que eu tenho da regência. Se vocês forem ouvir e visualizar outros regentes, eles terão outras teorias, terão outras formas de pensar o reger e a maneira de executar essa arte. A minha visão é o que eu estou passando para vocês. Então é claro que vocês irão analisar e talvez até adequar ao seu grupo. Mas é a minha visão, é o meu particular sobre regência, ok? Então, nós não podemos comparar visões. Eu vi com João Evangelista que nós devemos fazer levar no máximo 2 tempos, mas no outro regente faz levar apenas com 1 tempo. Qual é o que está certo, qual é o que está errado? Cada regente tem uma visão particular do fazer música, especificamente se tratando de regência. Então, você, com o decorrer do tempo e dos estudos, também vai ter uma visão particular. Essa é a minha visão que eu estou passando para você. Aproveite o que for proveitoso para você, com perdão da redundância. Muito bem, fechando parênteses, vamos continuar. Nosso gesto preparatório para o tempo 1 em um compasso de 4 tempos. Então não há necessidade de a gente marcar o compasso inteiro. O espetáculo musical é um espetáculo audiovisual, não esqueçam disso. Não é só a música que o público quer ouvir, ele quer ver também a performance que o grupo faz. E esse marcar um compasso inteiro faz com que a visão fique suja, com que haja um pouco de sujeira aí no visualizar do espetáculo, ok? Então vamos cortar isso, não há necessidade. O grupo já está ensaiado, então fazendo levar apenas de 2 tempos, todos entrarão de maneira conjunta. Muito bem. O levar, então, nós vamos fazer 2 gestos anteriores e quando nós formos entrar, a gente dá uma pequena ênfase, ok? Para mostrar para todos, olha, esse levar é apenas o andamento, a música tem esse andamento e nós vamos entrar aqui, certo? Então, naquele andamento rápido a gente faz aquele levar e avisa. Muito bem? Pois bem, entrada. Essa é a entrada principal, a entrada primeira da música. No decorrer do trecho, nós vamos ter inúmeras outras entradas, sejam elas para os naipes, sejam elas entradas em tutti, ou sejam elas entradas particularizadas. Isso a gente vai ver no decorrer do tempo, mas só uma informação, uma dica: evite apontar, evite ficar de dedo em riste para indicar a entrada de um naipe, de outro naipe ou de um solista. Não é de bom alvitre o regente transferir totalmente a responsabilidade ao naipe, ao instrumentista dessa maneira. Você tem que fazer esse solo, é agora que você vai entrar. É como se o regente fosse um rei e o rei estivesse dando ordens aos seus súditos. Não é o caso. O regente é mais uma peça do conglomerado musical. Então ele vai regendo. Normalmente, quando for dar a entrada para um determinado naipe, apenas indica, sutilmente, mas com clareza. Ok? Sem dedo em riste, mas como bons amigos que devem ser regente e musicistas. Ok?
Muito bem, nós vamos ver outros detalhes de entrada no decorrer das nossas aulas, mas hoje é apenas uma informação primeira. Muito bem, entrada e ao término da música nós vamos ter corte. O corte, assim como a entrada, também vai ocorrer em determinados momentos no decorrer do trecho musical. Mas o corte ao término da música talvez seja o mais importante, o mais veemente que o regente executa. Pois bem, para se fazer o corte, no nosso próximo encontro nós trataremos de fermata. Vamos voltar um pouquinho nessa questão de corte. Mas para se fazer o corte, nós precisamos igualmente da atenção de todos os instrumentistas. Mas todos os instrumentistas ou cantores já estão executando, já sabem como vai terminar a música, e a música vai terminar de uma maneira X, todos já sabem. Mesmo todos já sabendo, se o regente não indicar, é aqui que nós vamos fazer o corte. Um vai cortar na frente, outro vai cortar milésimo de segundo depois, e essa função, para que todos terminem juntos da mesma maneira como começaram, é função do regente, ok? Se nós vamos ter um corte no tempo 1, estamos apenas tratando de tempos tétricos, no tempo 1 de um compasso de 4 tempos, a gente vem 1, 2, 3, 4, vejo muitos regentes cortarem dessa maneira, 1, 2, 3, no tempo 1 vai ter o corte, 1, 2, 3, 4 e corta. Ou 1, 2, 3, 4. Quando nós temos, em qualquer momento que seja o corte, nós temos que ter atenção porque nós não podemos cortar em cima do tempo que ainda deve soar. Eu acabei de falar que nós estamos fazendo um corte em cima do tempo 1 de um compasso de 4 tempos. Então seria... Esse tempo 1 tem que soar inteiro. O que eu vejo muitos regentes fazerem é... E corta em cima do 1. Na verdade, o corte do primeiro tempo tem que ser em cima do segundo tempo, porque o primeiro tempo tem que soar inteiro. O compositor, quando fez a música, ou o arranjador, quando fez seu arranjo, pensou naquela nota soando o tempo inteiro. Então, nós temos que fazer com que a nota soe o tempo inteiro. E para ela soar o tempo inteiro, nós temos que cortar em cima do segundo tempo. Novamente. Ok? Muito bem. Esse tipo de corte que eu acabei de fazer, eu fiz propositalmente, porque é um corte também que vejo muitos regentes executarem. Muitos mesmo. E eu falei que a gente vai tratar hoje, aqui especificamente, dos cortes finais, porque o corte final é aquele corte, principalmente se a música está em seu pico, está em seu auge, o corte é o corte que o regente faz um tipo de malabarismo, muitas vezes desnecessário e sem precisão, sem a precisão devida. O corte deve ser sempre muito preciso, justamente para que ninguém fique soando a mais, ou que faça isso antes dos demais. Então o corte, a gente vai preparar. Para não ter dúvida nenhuma, ok? Sustentamos a última nota, soar, e o corte. Eu costumo dizer que o corte é qualquer gesto que se faça depois da última nota. Então se a gente faz... as pessoas irão fazer o corte. Só que haverá uma imprecisão. Onde é o corte? Qual é o ponto do corte? Aqui, 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 aqui ou ainda lá em cima? Não se sabe exatamente onde vai ser o corte. Por isso eu gosto de fazer para não haver dúvida. Ok? Muito bem. Qualquer gesto que a gente faça, depois é bom ficar um tempinho. Eu digo que é bom ficar um tempinho, mas na verdade respeitando os tempos de pausa que ainda temos até chegar ao término da música efetivamente. Se a gente termina no tempo 1, e estamos falando de um compasso de 4 tempos, nós vamos ter o tempo 2, 3 e 4 em silêncio, em pausa, e isso faz parte da música. Então a gente tem que fazer 2, 3, 4 e só a partir daí relaxar. Ok? Nós temos que fazer com que a obra soe em sua plenitude, mesmo os tempos em silêncio.
Muito bem, a gente vai conversar ainda muito mais sobre entrada e corte, porque o corte, assim como as entradas, também podem ser individualizadas, podem ser em pequenos grupos, no que nós chamamos de naipe, e pode ser também no tute. Então a gente vai ver isso tudo com mais vagar ao longo das semanas, ok? Espero que tenham gostado. Pode se comunicar comigo através do e-mail maestrojoaoevangelista@yahoo.com.br. Foi um prazer. Fiquem em paz.